Os Imortais da Pérsia, a guarda lendária que aterrorizava impérios. E se tudo o que você aprendeu sobre as lendas militares mais temidas estivesse incompleto, esqueça os espartanos, os ninjas ou até mesmo os legionários romanos. A verdadeira máquina de guerra que aterrorizava impérios, uma força tão lendária que seu próprio nome incutiria pavor nos corações dos inimigos, não veio de uma pequena polis grega, mas sim da grandiosa Pérsia, os Imortais. Eles não eram apenas um exército, eram um mito vivo, uma força que parecia desafiar a própria mortalidade. Imagine uma tropa que, mesmo em meio à fúria da batalha, nunca diminuía. Perdesse um homem em combate, outro surgia para tomar seu lugar imediatamente, como se fossem invencíveis, uma hidra militar. Esse era o segredo por trás do nome Imortais. Sua força de 10.000 guerreiros de elite parecia inabalável, um fluxo contínuo de soldados que tornava impossível prever seu declínio ou até mesmo sua derrota. Eles eram a vanguarda do Império Aquemênida, a ponta de lança que esmagava qualquer resistência, pavimentando o caminho para a expansão persa por séculos. Não se engane, sua imponência não era apenas numérica ou estratégica. Os Imortais eram mais do que guerreiros. Eles eram a guarda pessoal do grande rei, um símbolo vivo do poder persa que aterrorizava impérios inteiros. Sua presença em campo era um presságio de vitória inevitável, um aviso claro de que a vontade do império seria cumprida a qualquer custo. Eles não só lutavam com ferocidade inigualável, mas representavam a indomável e aparentemente infinita máquina de guerra persa, espalhando uma aura de terror psicológico antes mesmo do primeiro choque. O que os tornava tão formidáveis, além de sua reputação, um treinamento rigoroso desde a juventude, uma disciplina quase espartana e uma lealdade inquestionável ao monarca. Mas não era só isso. Eles possuíam um arsenal que os diferenciava. Arcos compostos capazes de disparar flechas com grande precisão, lanças curtas com contrapesos de prata ou ouro, indicando seu status, escudos de vime leves mas eficazes e adagas afiadas para o combate corpo a corpo. No entanto, era a disciplina e a coordenação de suas formações, aliadas à sua capacidade de substituição instantânea, que os tornavam mortais. Não era apenas força bruta, mas uma sinfonia de movimento e precisão que dizimava seus oponentes, tornando-os uma força coesa e quase orgânica. Muitos acreditam que os Imortais eram uma força singular e imutável, estática no tempo, mas a verdade é mais complexa e fascinante. Eles eram um reflexo do império que serviam, adaptáveis e em constante evolução. Embora a imagem que nos chega seja predominantemente das guerras médicas, os Imortais estiveram presentes em campanhas por todo o vasto Império Persa, enfrentando diferentes tipos de inimigos e terrenos. Sua história é pontuada por lendas, mas também por fatos que nos revelam uma organização militar e logística à frente de seu tempo, demonstrando uma capacidade de se manterem relevantes e eficazes por centenas de anos. A questão que permanece e intriga historiadores é como eles mantinham essa imortalidade em combate. Não era mágica, claro, mas uma engenharia militar e logística brilhante. A substituição imediata dos caídos garantia que o número de 10.000 fosse sempre mantido. Esse sistema de rotatividade constante, com reservas sempre prontas para preencher as lacunas, era um golpe psicológico devastador para qualquer oponente. Ver uma força que nunca encolhe, que sempre se recompõe, que sempre mantém sua integridade numérica e moral, era aterrorizante para qualquer exército que não possuía tal profundidade de contingente. O ápice de sua lenda e o momento em que se tornaram imortalizados, ironicamente, na memória ocidental, talvez tenha sido nas guerras médicas, quando se chocaram contra os gregos. Nas planícies de Maratona e, especialmente, no desfiladeiro das Termópilas, sua reputação foi testada e cimentada na história. Embora os gregos muitas vezes enfatizem suas próprias vitórias, a ferocidade, a disciplina e a aparente resiliência dos imortais persas ficaram gravadas na memória de seus adversários, mesmo quando enfrentaram desafios inesperados e sofreram perdas significativas. Mas aqui está o ponto de virada que você nunca imaginou, uma perspectiva que desafia o senso comum. Os Imortais, em sua essência, eram uma construção psicológica. A ideia de imortalidade era, em grande parte, uma tática brilhante para desmoralizar os inimigos antes mesmo que a batalha começasse. Ao enfatizar a capacidade de reposição constante de suas fileiras, os persas criaram uma aura de invencibilidade que era quase tão poderosa quanto suas armas. Na verdade, eles eram guerreiros mortais, como todos os outros, suscetíveis a ferimentos e a morte, mas a lenda de sua resiliência inquebrável era seu maior trunfo, uma arma de guerra que não podia ser vista ou tocada, mas que penetrava na mente dos adversários. Eles não eram super-humanos, não eram fantasmas que surgiam do nada, eram homens de carne e osso, dedicados ao seu rei e império. Mas a narrativa de sua invencibilidade era tão poderosa, tão bem orquestrada e disseminada, que se tornou uma arma por si só. A verdadeira imortalidade deles residia no medo que inspiravam, na crença de que enfrentá-los era enfrentar uma força infinita e inesgotável, não na ausência de baixas. Essa percepção alterada da realidade era o que realmente aterrorizava impérios, não apenas sua habilidade militar. A propaganda, a imagem, a lenda criada em torno dos imortais demonstra uma compreensão sofisticada da guerra psicológica por parte dos persas. Eles entenderam que a batalha não se travava apenas no campo físico, mas também no campo da mente. Essa é a lição mais profunda dos imortais. O poder de uma ideia, de um mito, pode ser tão impactante quanto o poder de uma espada. Será que a maior arma da Pérsia não era sua força militar esmagadora, mas sim a narrativa cuidadosamente construída para aterrorizar
pulverizar seus inimigos antes mesmo da batalha começar? Pense nisso da próxima vez que ouvir sobre uma guarda invencível. O que realmente nos assusta? O poder real ou o poder percebido?